Internautas do blog do Edson Silva, começamos agora a nossa conversa de fim da manhã para atualizarmos o noticiário político nacional e local, também o noticiário da administração pública, com ênfase no noticiário político para a disputa final pela Prefeitura de Fortaleza e também no município de Caucaia, aqui no estado do Ceará e em outras capitais brasileiras. Contamos com a participação da nossa colega de redação do blog do Edson Silva, a estagiária Letícia Caracas. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso ao vivo desta segunda-feira. E vamos começar destacando as notícias do nosso blog que já foram atualizadas hoje. A primeira matéria em destaque é: deputados federais manifestam repúdio por assassinato de homem negro em supermercado. As cenas que vimos em vídeo ontem em Porto Alegre revoltam e reforçam a sociedade doente que vivemos de um racismo estrutural. É preciso colocar um fim nesta triste realidade. A luta antirracista precisa ser de todos, justiça e respeito, postou o líder da oposição, o deputado cearense André Figueiredo. Outro destaque do nosso blog é sobre um relatório da Câmara Federal. Ele aponta cortes em verbas federais para o combate ao racismo no Brasil. O relatório técnico preliminar Direitos da População Negra e Combate ao Racismo, elaborado pela Consultoria Legislativa da Câmara Federal, aponta que o governo federal não tem executado grande parte dos programas de combate do racismo e à violência contra a população negra e outros grupos em situação de vulnerabilidade. Diversos programas tiveram seus recursos diminuídos, foram suspensos ou extintos, de acordo com essa pesquisa realizada pela Câmara. Outro destaque no nosso blog, atualizado hoje, é sobre Bolsonaro. Ele defende a agricultura nacional durante seu discurso no G20. No último domingo, dia 22, ontem, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a agricultura nacional em seu discurso e no segundo dia, desses debates da cúpula do G20. Ele disse que a conservação ambiental deve ser combinada com prosperidade econômica e social. Vale destacar também, Edson, a pesquisa do Datafolha sobre o segundo turno na disputa da Prefeitura aqui de Fortaleza. Essa pesquisa foi publicada pelo nosso blog no dia 21, sábado. Pesquisa do Instituto Datafolha, contratada pelo jornal O Povo, divulgada na noite de sexta-feira, mostra o candidato Sarto do PDT liderando as intenções de voto no segundo turno na disputa pela Prefeitura aqui de Fortaleza. A votação acontecerá no domingo, próximo dia 29. Veja os números de votos válidos. Sarto, do PDT, ele lidera com 59% das intenções de voto e Capitão Wagner, do PROS, com 41%. Esse resultado exclui votos brancos, nulos e indecisos, conforme o TSE faz na divulgação final. O Datafolha entrevistou 868 eleitores em Fortaleza entre os dias 18 e 19 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Não havendo aí nenhum empate técnico, é de acordo com essa porcentagem. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no TRE aqui do Ceará. Muito bem. Esta pesquisa foi a primeira, depois do primeiro turno das eleições em Fortaleza. São números indicativos do favorecimento do candidato Sarto, apoiado pelo prefeito Roberto Cláudio e pelo governador Camilo Santana, pela estrutura de governo, contra o capitão Wagner do PROS, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Não significa dizer que é um resultado que indica a votação final do eleitorado de Fortaleza, mas é um indicativo do favorecimento, repetimos. As eleições em segundo turno sempre apresentam diferenças grandes em relação aos números do primeiro turno. Por exemplo, agora,
primeiro turno deste ano, nós tivemos os resultados seguintes. O Sarto saiu no dia 15 de novembro com um total de 457.622 votos. Isto representa 35,72% dos votos válidos contados naquele dia 15 de novembro. Por seu turno, o capitão Wagner conseguiu somar 426.803 votos, correspondendo a 33,32% dos votos do eleitorado do fortalezense. Os demais votos, óbvio, foram dados aos outros 8 candidatos que estavam na disputa. Assim, nós terminamos o primeiro turno com Sarto tendo uma diferença de 30.819 votos sobre Wagner no dia 15 de novembro passado. Os dois estão trabalhando intensamente a partir da propaganda eleitoral e no campo da justiça eleitoral para obterem posições melhores ao fim da disputa no dia 29, quando acontecerá a votação em segundo turno, e aí sim saberemos quem será o próximo prefeito de Fortaleza a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Fazendo uma rápida recapitulação sobre votações de primeiro e segundo turno dos candidatos que disputaram, tanto em 2016, a última eleição municipal, quanto a eleição de 2012, a penúltima eleição para a Prefeitura de Fortaleza. Em 2016, nós tivemos uma disputa entre o atual prefeito, Roberto Cláudio, e o próprio capitão Wagner. Foi sua primeira disputa majoritária para a Prefeitura de Fortaleza. No final do primeiro turno, nós tivemos o seguinte resultado. O Roberto Cláudio conseguiu 524.973 votos, 40,81% de toda a votação do eleitorado fortalezense. Wagner, capitão Wagner, conseguiu 400.802 votos, correspondendo a 31,15% da votação do eleitorado de Fortaleza. Nós tivemos aí uma diferença no primeiro turno de Roberto Cláudio para Wagner de 124.171 votos. Foi assim que terminou o primeiro turno da eleição de 2016. No segundo turno, Roberto Cláudio obteve 678.847 votos, 53,57% de todo o voto dos eleitores, de toda a votação dos eleitores de Fortaleza. O capitão Wagner obteve 588.451 votos, correspondendo a 46,43%. A diferença no segundo turno de Roberto Cláudio para Wagner foi de 90.396 votos. Notemos, no primeiro turno, Roberto Cláudio teve uma diferença de 124.171 votos sobre Wagner. No segundo turno, essa diferença baixou para 90.396 sufrágios. Agora, com relação à votação de 2012, no primeiro turno, a disputa foi entre
Roberto Cláudio e Elmano Freitas. Elmano era o candidato da prefeita Luiziane Lins, que estava encerrando o seu 8º ano de mandato na administração de Fortaleza. O resultado do primeiro turno em 2012 foi o seguinte: Elmano de Freitas venceu Roberto Cláudio no primeiro turno. Elmano conseguiu 318.262 sufrágios, correspondendo a 25,44% dos votos do fortalezense. Roberto Cláudio teve 291.740 sufrágios, correspondendo a 23,32%. A diferença de Elmano para Roberto Cláudio no primeiro turno das eleições em 2012 foi de 26.522 votos. No segundo turno dessa mesma eleição de 2012, os números são os seguintes: Roberto Cláudio vence Elmano Freitas, por isso se tornou prefeito de Fortaleza naquele ano de 2012, assumindo em 1º de janeiro de 2013. Então, o resultado foi o seguinte: Roberto Cláudio, que tinha obtido 318.262 votos no primeiro turno, no segundo turno conseguiu 650.607 votos, mais que o dobro da votação que teve no primeiro turno. Isso correspondeu a 53,2% de toda a votação do eleitorado fortalezense. Por seu turno, Elmano Freitas, que havia vencido Roberto Cláudio no primeiro turno, com 318.262 votos, obteve no segundo turno, em que perdeu a eleição, obteve 576.435 votos, correspondendo a 46,98%. E a diferença de Roberto Cláudio para Elmano foi de 74.172 votos. Por que nós estamos fazendo esta observação com relação às 3 eleições, esta e 2 últimas eleições que aconteceram em Fortaleza no segundo turno? Para confirmar exatamente o que nós temos dito aqui com frequência, de que o segundo turno é uma segunda eleição. Os candidatos precisam estar muito atentos, fazendo uma campanha mais vibrante ainda, mais intensa do que fizeram no primeiro turno, para aí sim termos o resultado final da eleição para prefeito da capital cearense. O segundo turno, repito, é uma nova eleição e o eleitor está realmente, todo aquele eleitorado que votou nos demais candidatos está atento às manifestações, os posicionamentos, as promessas, os compromissos assumidos pelos 2 candidatos para então definirem os seus votos. E há caso até em que eleitores que votaram num ou noutro candidato cheguem a mudar de voto por uma razão qualquer. Atentos terão que estar os candidatos, porque estamos diante de uma nova eleição, Letícia. Destacando agora, Edson, os principais destaques dos jornais nacionais, vamos iniciar pelo Estadão.
A vacina de Oxford contra a Covid pode alcançar eficácia de até 90%, diz laboratório. O resultado foi constatado em voluntários que receberam meia dose e, após um mês, uma dose completa. Diferentemente de outras vacinas, essa pode ser armazenada na geladeira, ou seja, com um grau, de calor maior. Mau desempenho de bolsonaristas em capitais é desafio ao presidente para 2022. A piora na avaliação nos grandes centros, a expansão de representantes de pautas identitárias nas câmaras e exemplos externos são sinais de alerta para o presidente. Outro destaque é uma entrevista do Estadão. João Dória defende uma frente em 2022 com os partidos de centro-esquerda. O governador de São Paulo diz não ter candidato à reeleição e afirma que cabem todas as forças nesta aliança, menos os extremistas. Isso vai ser muito difícil, é o que estão defendendo já tanto os representantes da direita não radical, quanto os da esquerda também não radical. Estão entendendo que há necessidade de um entendimento entre essas forças para combater tanto o radicalismo de direita, nesse caso representado aí pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto o radicalismo de esquerda, que tem à frente, à testa deste movimento, o ex-presidente Lula. Esses outros políticos que estão afastados da extremidade, tanto de um ponto quanto de outro, estão entendendo que há necessidade de união entre eles para ser uma terceira força e confrontar estas duas forças extremistas. A dificuldade está por conta do excesso de vaidade de quase todos eles. Entendendo a vaidade é tão grande que todos eles entendem que é o melhor nome, quando, na verdade, nem sempre é verdade o que a vaidade diz para este ou aquele político ou para qualquer uma outra pessoa. A vaidade realmente é uma doença muito grande e pode até ter cura, mas depende única e exclusivamente do vaidoso. Por conta dessa vaidade é que não há possibilidade de entendimento entre essas lideranças políticas. Nós tivemos aí o exemplo de 2018. Foi uma falta de entendimento entre o grupo mais à esquerda que fez com que o grupo radical da direita assumisse o poder no país, Letícia. Exatamente, Edson. Em relação a isso, as eleições deste ano, os resultados, temos uma pauta do Jornal do Estadão de ontem, do cientista político Marcos Nobre, professor da Unicamp e presidente da CEPRAB. Ele afirma: eleição deixou todos mais ou menos do mesmo tamanho. Para o cientista político, as urnas consolidam fim da hegemonia de partidos, o que pode levar a uma frente aí contra o Bolsonaro. Realmente, essa entrevista dele é muito interessante, é uma entrevista longa, mas muito interessante. Ele analisa todos os viés da política nacional a partir dos primeiros resultados que saíram das urnas no dia 15 de novembro. Ele também acha difícil esse entendimento, mas defende que ele deva existir para a superação da direita radical. Você pode até ler aí o primeiro tópico dessa entrevista, né, Letícia? Podemos sim. Ele diz: uma nova correlação de força deve surgir na política, né, a partir das eleições municipais, né? Uma nova correlação de forças deve surgir na política a partir das eleições municipais, na avaliação do cientista social Marcos Nobre. Isso não significa que Jair Bolsonaro tenha perdido capital eleitoral, nem um antagonista ao presidente tenha aparecido, mas o desenho partidário nas prefeituras deve permitir que a direita e a esquerda dialoguem sobre eventual frente democrática.
Professor de Filosofia Política na Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Nobre disse ver o cenário político após estas eleições municipais dividido entre 3 blocos: o do centrão bolsonarista, o da direita tradicional e o da esquerda. Sem um líder evidente em cada um desses universos, a única saída será a formação de alianças, afirmou o professor. Aí ele responde à primeira indagação, né, que Isso. o jornalista... Que fenômeno mais chamou a atenção nessas eleições, né? O jornalista fez essa pergunta e ele afirma: o mais importante resultado foi a reorganização do campo político em 3 campos. Desde o momento em que o Bolsonaro se aproximou de parte do Centrão, ele criou uma disputa interna e organizou o Centrão em 2 alas. A essa ala, liderada pelo PP, é um bloco muito claro, PP, PL e republicanos. E a outra parte é o que podemos chamar de direita tradicional, liderada pelo Rodrigo Maia, do DEM, que procura fazer uma coordenação entre DEM, PSDB e MDB. Ao se comprometer com o governo, essa parte do Centrão também saiu em vantagem para ser referência nesse processo de aglutinação no futuro, ameaçando partidos como PSDB e MDB diretamente. Eles têm, então, de responder a essa ameaça, se deslocando ao bloco governista. Outra pergunta do jornalista ao cientista político é como o cenário pré-2013 com o PT, PSDB e Centrão dialoga hoje com o que estamos vivendo. Quando as pessoas dizem a velha política voltou, isso é um absurdo completo. As pessoas esquecem que a política era 2 polos, PT e PSDB, e um mar de PMDBistas no meio. Agora, há essa divisão em 3 e não existe líder claro. A hegemonia em cada um desses 3 campos vai ter de ser muito negociada e o resultado vai ser muito diferente. As pessoas continuavam raciocinando com hegemonia do PSDB, hegemonia do PT, e isso não existe mais. Ninguém pode dizer, eu mando neste campo. Essa pergunta aqui também é muito interessante. Podemos considerar essa fatia do Centrão hoje como parte orgânica do bolsonarismo? Não é apenas uma aliança de ocasião, indaga o jornalista. E ele responde, né, Letícia? Vai depender do resultado de 2022 ou do fato do Bolsonaro conseguir ou não terminar o mandato. Eu não vejo muita razão... Isso aqui é que eu não entendi bem o que ele quis dizer. Conseguir ou não terminar o mandato. Eu não vejo ameaça aqui. Bom, continuemos. Eu não vejo muita razão para esses partidos não toparem a implantação do autoritarismo. Saiu aqui. Porque vão estar no poder, né? O que ele significa dizer? Que o pessoal do Centrão pode aceitar a implantação do autoritarismo, se é que ele já não existe no governo federal, para se manter no poder. A qualquer custo, alguns políticos querem ficar no poder. E aqui ele diz que não duvida que uma parte desses políticos aceite o autoritarismo do governo federal para permanecer no poder. Ele diz, não acredito que todas as forças que estão no parlamento sejam inerentemente democráticas, sabe? Sempre todo mundo tende a dizer que existe o Bolsonaro, com seu projeto autoritário. E existe quem o apoie de maneira oportunista. Essa é a história da implantação do autoritarismo no mundo. É dizer, esse cara é autoritário, mas quem apoia e vota não é e não vai com ele nisso? Todas as vezes que disseram isso, deu o contrário. As eleições municipais foram um bom termômetro para medir a popularidade de Bolsonaro? Sim e não. Por um lado, as eleições municipais só trazem dados da rejeição dele para grandes capitais. Não temos um dado realmente utilizável em âmbito nacional, mas o fato de a rejeição a Bolsonaro ter chegado a 50% na cidade de São Paulo é muito relevante.
Isso mostra que nas eleições municipais, Bolsonaro acabou sendo mais responsabilizado pela pandemia do que vinha sendo. E aí prossegue a entrevista que vale a pena o mundo político conhecer, porque, de fato, nós estamos diante de uma situação bem diferente na política nacional. Tem esse centrão do Bolsonaro e o centrão que quer se deslocar da liderança do Bolsonaro. Tem uma esquerda radical e uma esquerda que quer se afastar dessa esquerda radical. O centrão entra naquele bloco do pessoal da direita que quer estar afastado da direita radical. Como ainda vamos ter muito tempo, até 2022, é possível até que a consciência dessas pessoas o intimem a fazer as negociações devidas, não para que deixemos ou tenhamos uma direita ou uma esquerda no país, mas um entendimento do mundo político de que devemos fazer política diferente, política pensando no benefício da população, o que em muitos casos não vemos e no momento atual, quando o pessoal está acima do coletivo, Letícia. Destacando agora, Edson, os principais destaques da Folha de São Paulo, também temos sobre a vacina de Oxford contra a Covid-19, que ela alcança até 90% de eficácia. As amostras dos testes foi realizada em mais de 24 mil voluntários no país do Reino Unido, Brasil e na África do Sul. Outro destaque na Folha de São Paulo é sobre racismo. Só 1 em cada 10 alunos de escolas privadas de São Paulo é negro. E outro destaque também sobre racismo é sobre a morte no supermercado. A funcionária do Carrefour diz à polícia que Beto Farias a encarou e parecia estar furioso, A declaração da funcionária, mas nada que justifique aí bater nele até ele morrer, A entrevista da segunda, Bolsonaro e Mourão reproduzem discurso racial da ditadura militar, diz sociólogo. Outro destaque é sobre o pleito no país. Tensa disputa em Goiânia, tem candidato entubado que nem sabe que está no segundo turno. Nas eleições de São Paulo, MTST de Bolos tem vidraça ambiental com acampamentos em áreas de proteção. E sobre a Folha Informações, é falso que o TSE tenha atualizado a apuração da eleição com base em site de notícias. E sobre a esquerda, para finalizar, com apoio de Lula em gravações, PT segue na disputa em 3 cidades da Grande São Paulo. Bom, voltando aqui para o estado do Ceará, já falamos um pouco aqui sobre a sucessão em Fortaleza e em relação à disputa pela Prefeitura de Caucaia. O destaque principal é a participação direta do governador Camilo Santana na campanha de reeleição do prefeito Naumi Amorim. Não há ainda dados de nenhuma pesquisa com relação à sucessão no município de Caucaia, mas o entendimento das lideranças políticas que estão exatamente agora no embate, ligadas ao prefeito e ao deputado estadual Vitor Valim, o seu único concorrente, óbvio, no segundo turno, a disputa está um tanto quanto acirrada. O resultado final da eleição, repetindo o que sempre estamos dizendo aqui, pode ser bem diferente do que apareceu no primeiro turno, quando o atual prefeito venceu Vitor Valim com uma expressiva diferença de votos. No segundo turno, sem dúvida, qualquer um dos que venham a ser escolhido pela população, a diferença há de ser bem menor pelo que se tem comentado no ambiente político dos 2 espaços que disputam a prefeitura desse importante município da região metropolitana de Fortaleza. Com essas observações, nós estamos encerrando a nossa participação
desta segunda-feira, no bate-papo com os internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, neste mesmo horário, Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos vocês que estiveram acompanhando o nosso ao vivo de hoje e peço que continuem atualizando e buscando as notícias do nosso blog, que são atualizadas diariamente. Você aponta o seu celular para este QR Code e cai diretamente no endereço do nosso blog. Espero revê-los no nosso ao vivo de amanhã. Tenham todos um bom dia.